Então, só para finalizar esse vídeo que já deu mais de 1 hora, vocês entenderam bem agora o que significa o fundamentalismo religioso, tá? Tanto na forma de fundamentalismo islâmico, como na forma de fundamentalismo protestante, como na forma de integrismo católico, como também na forma de fundamentalismo e integrismo ultra-ortodoxo judaico. E agora vocês entenderam bem por que as pessoas estão se tornando fundamentalistas, por que um número maior de pessoas que antes não tinham nenhum interesse por religião estão aderindo exatamente a essas religiões fundamentalistas. Essas religiões fundamentalistas, elas dão para o indivíduo exatamente a noção de uma identidade fixa. O indivíduo não se sente bem na sociedade atual, em que tudo muda numa velocidade muito grande. Então a tendência natural desse indivíduo é exatamente de aderir a uma ideologia que prega a existência de uma identidade fixa, que não pode ser removida e nem alterada. O indivíduo ele passa a se sentir parte de um grupo ao aderir a uma religião fundamentalista, algo que não acontece em demais grupos, como no caso da LGBT, em que muitas vezes o indivíduo ele é travesti, mas ao mesmo tempo ele pertence ao mesmo grupo do LGBT, onde também existem gays, mas os gays de repente já não curtem muito ele porque ele é travesti. Então ele faz parte de um grupo, mas ao mesmo tempo ele não se sente parte de um grupo, ele não se sente numa identidade fixa, ele sente uma falta de identidade muito grande. Então esse é um indivíduo que, ao ouvir uma pregação, ou um sermão, ou uma homilia, ou uma palavra de alguma religião fundamentalista, esse é o indivíduo mais comum a aderir a uma ideologia fundamentalista, exatamente para que ele se sinta participante de um grupo, para que ele se sinta partícipe de uma identidade fixa e de um grupo que contém uma identidade fixa. Só para vocês verem como o fundamentalismo funciona, tá? Só para finalizar esse vídeo. Fundamentalismo protestante, né? Defende o sola escritura, ou seja, que só a Bíblia é a palavra de Deus, sola escritura literal. O integrismo católico defende que é só a tradição, ou seja, defendem um catolicismo que vai do Novo Testamento ao século XIX, respeitam muito encíclicas como o Mirarivus e papas como Gregório XVII e Pio IX, são contra o Concílio Vaticano II por o considerarem uma traição à tradição mileniar da Igreja Católica. O integrismo, o fundamentalismo muçulmano, tu tem o rambalismo, né, que proíbe o culto aos santos islâmicos, condena o Islã das confrarias, condena as interpretações populares do Islã, não confia no sufismo, e tem também o wahhabismo, que proíbe o culto aos santos islâmicos, rejeita peregrinações aos túmulos destes, rejeita o Islã popular, rejeita uma modalidade, sendo uma modalidade puritana do islamismo, proíbe o fumo, a poesia, o riso, a música, os espetáculos profanos. O wahhabismo é religião de Estado na Arábia Saudita. Valorizam o Alcorão e a Sunna. Todo o radicalismo defende que a secularização do Estado é algo mau e a causa das desigualdades sociais e problemas em geral. Todos os radicais, seja integristas ou fundamentalistas, matam os liberais de sua própria religião, tá? Como no caso dos islâmicos liberais, que muitas vezes são assassinados pelos islâmicos fundamentalistas. O liberalismo carece de sentido escatológico, algo que o fundamentalismo e integrismo possui. O que os fundamentalistas e integristas devem entender é que o bem e o mal sempre vão existir. Já os liberais não devem tentar humanizar demais Deus, mas sim deixá-lo ser Deus. O Deus oculto a ser pesquisado e descoberto. Depois, fazendo uma comparação, só para vocês entenderem as diferenças e semelhanças entre os diferentes tipos de fundamentalismo, para vocês verem que o fundamentalismo é quase como se fosse uma única religião existente no meio de todas as demais religiões e dentro das demais religiões. É como se fosse uma fenomenologia interreligiosa. Vejam, fundamentalistas protestantes. Quando vem
Quando os fundamentalistas protestantes veem alguém sendo curado em outra religião, afirmam que é o demônio que está curando aqueles indivíduos, para que aquelas pessoas não saiam daquela religião que eles consideram como mentirosa. Defendem que a mulher deve usar cabelo comprido e saia, e o homem, de preferência, roupa social. Acreditam de forma literal em um livro religioso, a Bíblia. Tá? Agora olhem só o fundamentalismo islâmico. Fundamentalismo islâmico. Primeiro, quando vem outra religião curando alguém de alguma doença que a medicina não pode curar, eles acreditam ser um djinn, né, um djinn maléfico, tentando impedir as pessoas daquela religião a ter contato com a verdade islâmica. Segundo, defendem que a mulher deve, defendem que a mulher deve usar burca. E terceiro, acreditam em um livro religioso, que é o Alcorão. O integrismo católico acredita que quando alguém recebe cura numa outra religião é o demônio mantendo a pessoa na mentira. Defendem que o homem e a mulher devem se vestir decentemente, não há traje específico, e acreditam na tradição, como se a tradição fosse o livro sagrado deles. O fundamentalismo e integrismo judaico acredita que quando alguém é curado de alguma doença numa outra religião que não seja judaica, pode ser um dibuk maligno, ou seja, um espírito maligno na concepção judaica, um dibuk maligno atuando para manter a pessoa presa na religião que eles consideram como mentirosa. Defendem que o homem e a mulher devem usar trajes específicos, que eu já comentei aqui quais são os trajes específicos do judaísmo ultra-ortodoxo, e eles acreditam em um livro religioso, que é a Torá, e no Talmud, que seria a tradição em forma de livros que interpreta a Torá. O Talmud seria a Torá oral que interpreta a Torá escrita. Todos esses 4 radicalismos são saudosistas, com relação a um período passado onde eles estiveram no controle. O integrismo católico sente saudades da Idade Média. O fundamentalismo ultra-ortodoxo judaico sente saudade da época em que Israel estava sob os reinados de Davi Hamelech e Shalomão Hamelech, ou seja, do rei Davi e do rei Salomão, mencionados no Antigo Testamento. O fundamentalismo islâmico sente saudade da época em que o Islã controlava toda a Arábia Saudita e partes da Ásia sem oposição nenhuma. E o fundamentalismo protestante americano sente saudade da época em que os Estados Unidos viviam no período dos puritanos e que somente os puritanos e calvinistas é que tinham controle dos Estados Unidos naquela época. Então todos os fundamentalistas, independente da religião, sentem saudade de algum período histórico, que eles estiveram no controle de alguma maneira. Todos esses 4 fundamentalismos são contra a modernidade e a secularização, sendo eles mesmos algo moderno, pois ao longo da história suas religiões sempre passaram por mudanças e alterações. Todos esses quatro fundamentalismos só valorizam músicas feitas por elas mesmas e tentam unir seus livros à física, biologia, química, etc. Então, em todos os 4 fundamentalismos, tanto no católico quanto no islâmico, tanto no integrismo católico quanto no fundamentalismo islâmico, como no fundamentalismo protestante, como também no fundamentalismo integrismo ultra-ortodoxo judaico, você tem exatamente essa noção de música. A música para todos esses 4 tipos de radicalismo só é válida quando é produzida por eles. Todas as demais músicas que não são produzidas por eles são vistas como algo satânico, algo do mal, algo demoníaco, algo maligno. Tá? Então, pessoal, vocês viram aqui, com base nessas verificações, que o fundamentalismo, independente da religião, tá? Independente da religião, o fundamentalismo ele tem os mesmos ideais. Um fundamentalista protestante só vai ouvir música evangélica, vai mandar que a mulher se vista com determinado tipo de roupa o tempo todo e que o homem vista um determinado tipo de roupa o tempo todo, e consideram a Bíblia como livro sagrado, a regra de fé e conduta. Um fundamentalista islâmico,
ele só vai ouvir as músicas produzidas pelo islamismo e todas as demais músicas ele vai considerar como sendo algo satânico, algo do mal, e ele vai mandar que a mulher use apenas burca, e vai mandar que os homens usem apenas um tipo de vestimenta muçulmana, e ele só vai considerar como livro de regra de fé e conduta o Alcorão. Todos os demais livros religiosos são do mal. O integrista católico ele só vai ouvir de preferência músicas católicas. Ele vai mandar que os homens e as mulheres se vistam de uma maneira que o catolicismo considera como correto, e ele vai considerar a tradição como sendo a regra de fé e conduta. O fundamentalismo e integrismo ultra-ortodoxo judaico só vai considerar as músicas judaicas como sendo válidas, como sendo vindas de Deus, e todas as demais músicas que não são judaicas ele vai considerar como sendo obra de Hashatã, ou seja, de Satã, do mal. Ele vai mandar que o homem se vista de uma determinada maneira, de maneira fixa, a mulher se vista de outra maneira, de maneira fixa, e que o único livro sagrado deles é a Torá, e o Talmud seria a explicação oral da Torá. Então não importa a religião, o fundamentalismo, o integrismo, o radicalismo em geral, ele sempre vai ter esses elementos. Sempre vai ter um livro sagrado ou uma tradição sagrada, sempre vai considerar as músicas de sua própria religião como sendo as únicas que verdadeiramente valem a pena ser ouvidas, e sempre vai mandar que o homem e a mulher use um determinado tipo de vestimenta fixo, e que só o seu livro ou tradição religiosa sagrada é que é verdadeiramente válido, e todas as demais religiões são obras do mal. Tá? Isso é o radicalismo interreligioso. Todas as religiões, todos os indivíduos, os grupos minoritários radicais de todas as religiões têm exatamente esses pontos de vista. Eu vou deixar aqui na descrição abaixo debates, né, que mostram exatamente como, né, esses grupos agem. Né, debates assim que mostram exatamente líderes fundamentalistas islâmicos e líderes fundamentalistas protestantes debatendo. E vocês vão achar muito engraçado, né? Porque vocês vão ver que no fundo, ambos defendem a mesma coisa, mas porque estão em religiões diferentes, brigam entre si. Né? Sobre o fundamentalismo, o radicalismo em geral como sendo algo moderno, o autor, né, Jean-Louis Schlegel, nos declara na sua obra, né, a lei de Deus contra a liberdade dos homens, dizendo o seguinte: o paradoxo aparente que se pode deduzir do que precede é que integrismo e fundamentalismo são formas religiosas tipicamente modernas, ligadas em todo caso aos tempos modernos. Eles aparecem quando os princípios da modernidade política, social, científica e técnica, cultural, já não deixam as grandes religiões históricas indenes, quando questionam sua linguagem, seu saber, suas tradições, sua cultura, suas formas de identidade e de pertencimento, seus vínculos com o poder. Antes, a considerar simplesmente os séculos que precedem, essas grandes religiões constituíam, por assim dizer, a sociedade e a civilização. Elas faziam sociedade, católica, protestante, muçulmana, tinham, por certo, uma história conturbada e cheia de violência, mas essas violências eram fundamentalmente entre comunidades, em guerras religiosas ou na opressão de uma por outra, ou internas a cada comunidade, no momento de cisões, cismas, revoltas, manifestações de heresias, elas próprias sangrentamente reprimidas muitas vezes. Então quer dizer que o fundamentalismo, o integrismo e o radicalismo em geral, em todas as religiões, é algo moderno, tá? É algo que nasce exatamente quando surge uma sociedade secularista que passa a questionar as religiões, que passa a questionar os valores morais e comportamentais que as antigas religiões pregavam como algo certo e que ninguém até então se atrevia a questionar. E aí esses indivíduos vão se fechar numa espécie de casulo e vão criar o chamado radicalismo religioso, seja na forma de fundamentalismo, seja na forma de integrismo. E vão ensinar que se você quiser ir para o céu, você tem que pertencer a eles. E eles vão transmitir a ideia de uma sociedade, a ideia de uma identidade fixa,
ou seja, uma identidade que não pode ser alterada, que não pode ser removida, uma identidade fixa. E pessoas dos dias atuais, né, que têm dificuldade em, de alguma maneira, se integrar na sociedade e assimilar os diferentes valores sociais, esses indivíduos, exatamente por não conseguirem assimilar os tempos modernos, eles acabam sendo presa fácil do fundamentalismo, do integrismo, enfim. Alguns discursos feitos por fundamentalistas de diferentes religiões parecem que são o mesmo discurso. Vejam, por exemplo, o, o, o que um fundamentalista protestante citado por Jean-Paul Villaine declara: é necessário lembrar que a América foi gerada por ancestrais morais, que ela está construída sobre um fundamento moral eterno. Esse fundamento é a Bíblia, a palavra infalível de Deus. Mas produziu-se um enfraquecimento dessa norma moral no pensamento e na vida da América, fruto de um período em que reinaram a luxúria no interior e a liberdade devido à ausência de conflito no exterior. Só há um remédio. A nação deve retornar ao seu modelo inicial da palavra de Deus. Ela deve crer, amar e viver a Bíblia. A Bíblia e o Deus da Bíblia são nossa única esperança. A América está diante de uma opção. Ela deve restituir à Bíblia a posição que tinha historicamente na família, na escola, no colégio e na universidade, na igreja, bem como na escola dominical. Isso é um fundamentalista protestante dos Estados Unidos falando, com saudades da época em que os Estados Unidos eram regidos apenas pelas igrejas protestantes. Agora, olhem só, tá? Um pregador islâmico, fundamentalista islâmico, chamado Said Qutb, cujo discurso foi estudado por Gilles Kepel em Le Prophète et le Pharaon. Olhem só o que esse islâmico fala. Vejam se não é a mesma coisa que aquele pastor protestante estava falando. O princípio em que ela, a barbárie, repousa é a oposição à dominação de Deus na terra e a característica principal do divino, a saber, a soberania. Ela acomete os homens e faz de alguns deles deuses para os outros. Olhem só, é que o que ele está falando aqui é que o maior erro dos islâmicos, o maior erro da humanidade é se opor a Allah, é se opor a Deus, é se opor à dominação de Deus na terra. Se opor à dominação de Deus na terra, para um fundamentalista islâmico, significa se opor à religião islâmica. Se opor à dominação de Allah através do islamismo internacional. Seria mais ou menos essa ideia. Agora, olha só. Um fundamentalista integrista judeu falando. Olhem só. A partir do momento em que o povo judeu quis tomar em mãos o seu destino e sair do exílio, não foram necessários mais de 50 anos para que desaparecesse a metade do povo judeu, o que nunca havia sucedido na história da humanidade. Ou seja, para ele, o maior erro do povo judeu foi não seguir fielmente a Torá, o Talmud e todos os demais escritos judaicos. Para ele, o grande erro da humanidade foi não se submeter à vontade do Eterno. E a vontade do Eterno no Antigo Testamento era que o povo judeu estivesse no controle de Israel e que todas as demais nações dependessem de Israel para consultar os oráculos do Senhor. Seria mais ou menos essa ideia. Depois temos exatamente, né? Olhem só o que o autor ele mostra. Não se fazem necessários longos comentários sobre essas posições, diz o autor. Todas rejeitam a secularização e reivindicam o retorno a um fundamento religioso da sociedade, sem o que esta vai abaixo. Então todas elas, né, se você perguntar para o fundamentalista islâmico, ele vai dizer que a única solução da humanidade é que o mundo inteiro vire islâmico e se submeta a Allah. Se você perguntar para um judeu ultra-ortodoxo, um fundamentalista integrista judeu ultra-ortodoxo, ele vai dizer, só quando toda a humanidade se submeter à Torá é que a humanidade vai experimentar a paz a nível internacional. Se você perguntar para um fundamentalista protestante, ele vai dizer a mesma coisa. Só quando toda a humanidade aceitar a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida e aderir à fé protestante é que o mundo vai experimentar a paz mundial. Se você
perguntar para um integrista católico, ele vai dizer a mesma coisa. Só quando toda a humanidade voltar ao mesmo estilo da Idade Média e colocar a Igreja Católica no poder de absolutamente tudo, e todos nós nos submetermos de corpo, alma e coração, não apenas religiosamente, mas também politicamente ao Papa, ao Santo Padre, o Papa, bem como ao magistério, é que a humanidade experimentará a paz mundial. Ou seja, é o mesmo discurso. É o mesmo discurso. O que esse vídeo de mais de 1 hora que eu estou fazendo aqui, tendo como base essa obra maravilhosa do Jean-Louis Schlegel, A Lei de Deus contra a Liberdade dos Homens, o que eu estou mostrando aqui nesse vídeo, o que o autor, na verdade, está nos mostrando aqui, é que o fundamentalismo, seja ele qual for, o radicalismo, seja ele qual for, na forma de fundamentalismo ou integrismo, ele tem o mesmo discurso. Ele só muda a linguagem. Um integrista católico vai valorizar o latim. Um fundamentalista islâmico vai valorizar a língua árabe, porque o livro sagrado dele foi feito em árabe, o Alcorão. Um fundamentalista ultra-ortodoxo judeu vai valorizar a Torá e, consequentemente, vai valorizar a língua hebraica e aramaica, na qual foi escrita a Torá. A Torá foi escrita em hebraico. Então, quer dizer, só vai mudar a linguagem, mas o discurso é o mesmo. Aí você começa a entender que um fundamentalista, um radicalista, ele é o mesmo. Não importa a religião na qual ele faça parte, um radicalista sempre vai ser o mesmo. Sempre vai ser a mesma coisa. As ideias, os ideais dele vai ser sempre os mesmos. Só vai mudar o livro religioso que ele vai tomar como base, o idioma que ele vai tomar como base e o nome que ele vai dar a si mesmo. Um fundamentalista protestante vai se chamar a si mesmo de protestante, um fundamentalista islâmico vai se chamar a si mesmo de islâmico, e por aí vai. Percebem? E o radicalismo religioso ele vai se tornar cada vez mais atrativo. Tá? Se você acha que o fundamentalismo está chegando ao fim, na conclusão desse texto, antes eu queria ler para vocês um trechinho falando exatamente sobre o fato de que os fundamentalistas, muitas vezes eles se utilizam, tá, de supostas descobertas científicas que corroboram suas crenças. Ou seja, se por um lado eles são contra a ciência, muitas vezes, por outro lado eles consideram, né, algumas pesquisas científicas como sendo como confirmando exatamente aquilo que a religião deles prega. Então é muito comum vocês verem, até mesmo aqui na internet, né, pessoas fundamentalistas protestantes com supostas pesquisas científicas falando que a Bíblia foi vários dados da Bíblia, vários conceitos da Bíblia foram descobertos cientificamente. Tá? O mesmo vai acontecer com fundamentalistas islâmicos, que vão dizer que o seu Alcorão, né, que vários trechos do seu Alcorão, várias ideias do seu Alcorão, foram confirmadas pela ciência moderna e que os grandes estudiosos confirmam o Alcorão. O mesmo vocês vão ouvir falar da Torá judaica. Até há pouco tempo atrás teve inclusive o chamado Código da Bíblia, em que se pegava a Torá na língua hebraica e se acreditava que na Torá em hebraico estava escrito inclusive o fim do mundo, né? Na versão em hebraico da Torá, de maneira codificada. Então, por essa lógica, a ciência confirmaria que a Torá verdadeiramente é a palavra de Deus. A ciência, segundo os fundamentalistas protestantes, confirmariam que a Bíblia é a palavra de Deus. A ciência, segundo os fundamentalistas islâmicos, confirmariam que o Alcorão é a palavra de Deus. A ciência, segundo os integristas católicos e a própria história da humanidade, a ciência em geral, confirmaria que a tradição da Igreja Católica é a palavra de Deus, é o verdadeiro ensinamento de Deus ao longo da história. Percebe que se por um lado eles são contra a teoria de Darwin, de que o homem veio de ancestrais do macaco, por outro lado, né, eles vão se utilizar da ciência apenas quando essa supostamente confirma alguma coisa que eles apreciam. Então eles não são a favor da ciência, eles apenas usam elementos da ciência quando eles sentem que isso vai ajudá-los em alguma coisa.
Se um cientista hoje fizer uma verificação relacionada, ou uma pesquisa relacionada à evolução da humanidade, e trouxer mais confirmações de que o homem veio de ancestrais do macaco, os fundamentalistas de qualquer religião vão se levantar contra aquele cientista, seja fundamentalistas islâmicos, protestantes, o que for. Por outro lado, se aquele mesmo cientista amanhã inventar de colocar ali que foi confirmada a Arca de Noé, tá? Mesmo que não tenha sido confirmada, mas se ele colocar alguma coisa do tipo, foi descoberto um grande barco numa montanha e aquele barco é muito antigo. Se os fundamentalistas protestantes e os fundamentalistas islâmicos e os fundamentalistas integristas ultra-ortodoxos judaicos e os integristas católicos virem nessa descoberta uma possibilidade de encaixar com a história bíblica da Arca de Noé, por exemplo, ou com a história corânica da Arca de Noé, eles automaticamente vão citar um monte de vezes aquele texto feito por aquele cientista. Aquele mesmo cientista que eles já tinham dito que não valia nada porque tinha feito uma pesquisa lá que comprovava que o homem veio de ancestrais do macaco. Ou seja, os fundamentalistas, os radicalistas em geral, seja fundamentalista, seja integrista, eles não acreditam na ciência. Eles usam a ciência quando eles sentem que isso lhes faz bem, né? Usam muitas vezes pesquisas destituídas de contexto até mesmo, falsificando muitas vezes aquela pesquisa. Por isso que quando tu vai atrás daquela pesquisa, tu descobre que aquela pesquisa não falava bem aquilo que eles estão noticiando nos seus sites, percebe? Então ele diz o seguinte, falando sobre as ciências e técnicas, né? Um uso sem moderação e sem crítica. Não somente a maioria dos radicais religiosos não alimenta nenhuma reticência quanto às ciências e às técnicas, como não hesitam, principalmente no campo fundamentalista, em fazer o uso quase imoderado delas. Contrariamente a um preconceito corrente, essa modernidade não é um problema para eles, enquanto ela não se apresenta sob uma forma crítica relativamente às suas convicções. Ela proporciona, ao contrário, grandes vantagens, não só para a vida profana, mas também para a vida religiosa. De fato, o transporte moderno, as técnicas de comunicação, os meios informáticos são em si mesmos neutros. Claro, eles podem ser mal empregados, pervertidos, veicular o vício e nessa medida são demonizados, como todas as invenções dos tempos modernos. Mas, postos a serviço da religião, permitem um proselitismo intenso, multiplicado em quantidade e em rapidez. Só conta o uso que se faz, contanto que seja respeitada a lei religiosa. Assim, um cosmonauta saudita piedoso pode voar num foguete americano, contanto que possa se voltar para Meca na hora de fazer suas orações. Os fundamentalistas cristãos e muçulmanos fazem, portanto, um uso considerável da mídia, inclusive da mídia dernier cri. Quer se trate dos teleevangelistas americanos com seus shows ou dos islamitas que multiplicam há tempos as pregações e as mensagens em cassete, áudio e vídeo, enchendo com elas as livrarias e os centros muçulmanos fundamentalistas do mundo todo. As críticas a essas ferramentas de trabalho, em particular no que concerne às mensagens religiosas, são totalmente ignoradas. No fundo, o que importa antes de mais nada é que a mensagem seja dita, repetida, reprisada, reproduzida, multiplicada, que alcance o maior número de ouvintes e telespectadores possível. Que, de certo modo, ela seja semeada em toda parte. Pouco importa que tenha resultados ou não, e a qualidade desses. Não se trata de informar nem de esclarecer, mas de persuadir e converter. Pode-se mesmo dizer que a mídia é empregada quase exclusivamente para converter. Sua crítica esclarecida não tem sentido. Somente os integristas católicos, dizíamos, manifestam certa distância em relação aos instrumentos audiovisuais, marcados pelo menos relativamente por uma forte tradição de cultura escrita muito unilateral de certo. São críticos diante dos meios de comunicação modernos. Embora não se privem de uma proposição de expressão no rádio ou na TV, o uso dos meios midiáticos para conversão direta se choca, no fim das contas, com o papel mediador forte que atribui à Igreja, com sua desconfiança em relação às emoções, sua cultura teológica e seu desprezo em geral pela civilização moderna e suas ferramentas.
Entre os fundamentalistas, muitas vezes acompanhados nesse ponto por outros crentes simplesmente tradicionais, qualquer reflexão sobre o conhecimento científico e sobre as mudanças que ele provocou na imagem do mundo está evidentemente ausente. A atitude deles é franca e unicamente reativa, assim como as técnicas, as descobertas científicas também são instrumentalizadas. Quando elas dão árrimo às convicções e às crenças, são citadas com deferência e servem para uma apologética, uma defesa da religião totalmente primária. Assim, na entrevista dada a um pesquisador, alguns dias antes de morrer, o jovem terrorista de Lyon, Ahmed Kelkal, declarava 2 vezes que a NASA, a Agência Espacial Americana, havia provado a verdade do Corão. Uma asserção, sem dúvida, repetida e propagada nas redes islâmicas que ele frequentava. O concordismo, essa atitude que consiste em fazer as asserções da escritura e as das ciências modernas concordarem, faz sucesso. Viu-se uma obra de um médico francês, Maurice Bocquet, consagrada a essa concordância entre a ciência moderna e o Corão, contrariamente à Bíblia repleta de mitos, ser muito bem recebida pelos estudantes muçulmanos. Desse modo, eles podem se fortalecer no Islã, mas à custa de uma atitude intelectual obsoleta. Como diz muito bem Olivier Roy, um recém-educado falará mais facilmente das concordâncias entre o Corão e a física nuclear do que entre o Corão e a escola dos anais ou o estruturalismo. É a ciência exata que fascina o islamismo, não as ciências humanas, precisamente porque as ciências humanas são um processo de desconstrução do homem total. As ciências puras ou aplicadas são apresentadas como uma ilustração da coerência do todo, da vontade divina, da racionalidade do uno. Faz, no entanto, muito tempo que o concordismo, que causou estragos entre os cristãos no século XIX e ainda no século XX, entre os fundamentalistas precisamente, foi varrido pela crítica. Com efeito, o concordismo é antes de mais nada uma atitude defensiva, uma posição de recuo que não pensa absolutamente a situação da fé em relação à ciência. Seu pressuposto é que ele considera implicitamente a Bíblia, o Corão, as Escrituras como livros de ciência ou que também revelam verdades científicas. Uma confusão ruinosa para os crentes, que só pode levar ao impasse. De fato, cada avanço da ciência representa inevitavelmente, então, uma derrota para a fé, a não ser que se encontrem novas concordâncias ainda mais incríveis que as precedentes. Em todo caso, quando resultados científicos contradizem as convicções fundamentalistas, são pura e simplesmente ignorados, rejeitados, no máximo contraditos por argumentos bíblicos ou corânicos, supostamente científicos. A esse respeito, o ponto de atrito mais sensível e mais célebre, desde o século XIX, diz respeito a uma contradição maior entre a própria revelação e uma descoberta científica específica. Estou falando da criação do mundo realizada em 6 dias de acordo com os 3 capítulos iniciais do primeiro livro da Bíblia, o Gênesis, e das teorias de Darwin sobre a evolução. Os fundamentalistas criacionistas rejeitam as pretensões desse último e tentam defender a criação tal como está registrada no texto bíblico, à custa de contorções às vezes inacreditáveis. Eles poderiam se contentar com cultivar essa convicção por sua própria causa, mas a reação deles, também nesse ponto, é típica da deriva fundamentalista atual. Apesar do processo perdido em 1925 no estado do Tennessee, em que eles se ridicularizaram, alguns nos Estados Unidos exigiram e continuam exigindo o ensino na escola do relato bíblico da criação para rebater as teorias de Darwin, elas próprias corrigidas e completadas mais tarde por outros cientistas. Pouco importa aqui. Em outras palavras, pretendem estender suas concepções ao conjunto da sociedade. É verdade que é difícil proclamar que somente o retorno à Bíblia poderá salvar a América e ao mesmo tempo deixar a crítica e a dúvida a propósito da revelação que ela contém se infiltrarem. Lembremos que muitos criacionistas são recrutados entre pesquisadores e professores das faculdades de ciência dos Estados Unidos. Como falei no capítulo 1, o grande abalo que provocou o nascimento do fundamentalismo nos Estados Unidos veio da exegese científica moderna, que abordava o texto bíblico como qualquer texto profano, com os métodos da crítica histórica, e que lançou luz, pelo menos no primeiro tempo, sobre suas incoerências, seus relatos míticos, seu fundo comum a outras religiões do Oriente Próximo Antigo. Definir fundamentos era pôr ao abrigo da crítica o texto e a fé bíblicos, o que não se discute ou que se recusa a discutir. Somente no segundo tempo, e bem tarde, no fim das contas, é que veio a virada política da moral majority. O fundamentalismo islâmico seguiu em parte o caminho inverso.
Nascido das decepções e da rejeição da modernidade política estabelecida após a descolonização, ele ainda não enfrentou o desafio que seria inevitavelmente criado para a interpretação do Corão e das fontes antigas, pela entrada em cena dos métodos históricos e críticos, e mais geralmente do conjunto das ciências humanas. No entanto, essa entrada em cena é inevitável e será assumida cada vez mais por pesquisadores nascidos na religião e na cultura islâmica. Não se poderá mais acusar unilateralmente o Ocidente de querer destruir o Islã. É possível que se assista então a um novo choque para as mentalidades muçulmanas, mas o cenário pior não é garantido. Para aqueles e aquelas que aceitam esse desafio, uma abordagem crítica das origens também pode destravar os espíritos, libertá-los do domínio de uma fé amarrada a concepções infantis e perigosas de Deus e da religião. Que pensar, por exemplo, de adolescentes que se sentem ameaçadas pelo inferno se não usarem o lenço islâmico, mas, sobretudo, que pensar do Deus que trata assim seus fiéis, como escrevia, não faz muito um bom conhecedor do assunto, Michel Chotlevitz, o Islã fundamentalista é do ponto de vista intelectual e teológico, um Islã pobre. Mas essa observação poderia se estender ao fundamentalismo em geral. Ele repousa numa posição pré-determinada de ignorância, diante do que o incomoda, seja a ciência, a cultura, os outros, a alteridade. A realidade é simples, o mundo é dual, a história é dividida entre o bem e o mal, a salvação e a danação, os outros homens são amigos ou inimigos. Então, isso, tá? Esse ato que as religiões fundamentalistas, radicalistas em geral, integristas, enfim, essa situação, né, essa habilidade que nos tempos modernos as religiões radicalistas têm em se utilizar de pesquisas científicas apenas quando elas concordam com as ideologias que eles pregam, isso se chama concordismo. E como o Schlegel mostrou para nós, geralmente as religiões fundamentalistas elas usam ou biologia, tá? E pegam elementos da biologia que concordem com a religião, ou elas usam exatamente química e física, ou até mesmo astronomia, para exatamente concordar com a religião deles. Então, aquilo em que não há embate entre ciência e religião, eles pegam da ciência e usam para dar a falsa impressão que os textos religiosos que eles usam são científicos também. Tanto os fundamentalistas protestantes, integristas católicos, fundamentalistas islâmicos, fundamentalistas protestantes, fundamentalistas integristas ultra-ortodoxos judaicos e por aí vai. Percebe? Isso vocês vão ver muito aqui no YouTube. Se vocês entrarem em canais fundamentalistas ou integristas aqui do YouTube, tá? Vocês vão ver que seguida eles vão usar a palavra ciência, tá? Seguida eles vão falar na palavra ciência para te dar a falsa sensação de que a ciência concorda com a Bíblia, ou de que a ciência concorda com o Corão, ou de que a ciência concorda com a Torá e o Talmud, ou que a ciência concorda com a tradição histórica da Igreja Católica. Percebe? Sobre o futuro do radicalismo judaico, do radicalismo religioso em geral, seja fundamentalismo, seja integrismo, o autor, na conclusão, e eu já estou terminando o vídeo aqui, ele diz o seguinte, que se nós achamos que o radicalismo religioso ele está longe de terminar, nós estamos errados, né? O fundamentalismo, ou seja, se nós achamos que o radicalismo está terminando, nós estamos errados, porque o radicalismo ele está longe de terminar nas religiões. Exatamente por causa desse mundo líquido de que fala Zygmunt Bauman, a tendência é que cada vez mais pessoas que já não concordem mais com o mundo moderno, com as concepções e conceitos modernos que se derretem o tempo todo e que se alteram o tempo todo, a tendência é exatamente que as religiões radicalistas sejam cada vez mais prósperas e consigam cada vez novos adeptos. O problema é que quando os radicalistas se encontram, acontece alguma briga, ou física ou verbal. Então, isto é o que o futuro nos reserva, segundo o Jean-Louis Schlegel. Ou seja, os radicalistas vão aumentar. Vocês vão ter aqui no YouTube, cada vez mais pessoas fundamentalistas protestantes defendendo a fé protestante a ferro e fogo e mostrando que todas as demais religiões estão erradas e só eles estão certos.
Vocês vão ter cada vez mais fundamentalistas islâmicos criando canais aqui no YouTube e ensinando que todas as religiões estão erradas e só eles estão certos. Vocês vão ter cada vez mais fundamentalistas integristas judaicos ensinando aqui no YouTube que todas as demais religiões estão erradas e só eles estão certos. Vocês vão ter cada vez mais integristas católicos dizendo que só a religião deles está certa e todas as demais estão erradas. Enfim, vocês vão ter todos os tipos de radicalistas criando canais aqui no YouTube para defender a sua religião, usando até mesmo da ciência, entre aspas, pegando pesquisas científicas fora de contexto para parecer que suas ideias são verdadeiras, à luz da ciência, e pregando que todas as demais religiões estão erradas e só eles estão certos. E você vai ter cada vez mais um número cada vez maior de pessoas aderindo a essas mesmas religiões, e você vai ver cada vez mais briga e quebra-pau acontecendo por causa da religião. É isso que o Jean-Louis Schlegel conclui. Tá? Porque o mundo está mudando muito, as pessoas não estão conseguindo se identificar mais em um mundo secularista, os ateus e os agnósticos não estão conseguindo se agrupar em nenhum grupo, e isso vai fazer com que muitos deles acabem aderindo a alguma forma de fundamentalismo religioso. O mesmo acontece com as pessoas em geral, né, com homossexuais, com travestis, enfim, que não conseguem se encaixar em nenhum grupo, mesmo na LGBT, eles não conseguem se encaixar em nenhum grupo da própria LGBT. Então a tendência deles é, assim que algum fundamentalista aparecer para eles pregando a existência de uma identidade fixa e de um paraíso, enfim, a tendência é que esses travestis e esses gays acabem aderindo a essas religiões fundamentalistas cada vez mais. Então tu vai ter um aumento cada vez maior, né, pela dificuldade das pessoas de assimilarem os novos conceitos do mundo pós-moderno. Tu vai ter as religiões fundamentalistas e radicalistas em geral aumentando cada vez mais o seu tamanho, o que vai repercutir em brigas tanto aqui no YouTube quanto também na rua, inclusive envolvendo fundamentalistas de diferentes religiões tentando aderir e tentando conseguir novos adeptos cada vez mais. E é isso que o futuro nos reserva. É isso que o futuro nos reserva, segundo Jean-Louis Schlegel. E no final, o Jean-Louis Schlegel, ele diz: se posso dar para concluir um conselho em particular, integristas e fundamentalistas, particular entre aspas, integristas e fundamentalistas cristãos fariam bem em ler ou reler a parábola do joio e do trigo no Evangelho. Eles estão condenados a coexistir até o fim dos tempos, para o bem e não para a perda da humanidade. Ou seja, sempre vai existir pessoas do bem, sempre vai existir pessoas do mal, e sempre vai existir pessoas que são adeptas de uma religião e pessoas que são adeptas de outras religiões, e os fundamentalistas devem entender isso e não devem sair brigando com as pessoas só porque as outras pessoas não seguem a mesma religião que a deles. Eles devem aprender a coexistir com as outras religiões. Essa é a conclusão ou esse é o conselho que o Jean-Louis Schlegel dá aos fundamentalistas e integristas em geral. Tá? Quanto aos teólogos liberais e às pessoas que, mesmo não sendo teólogos, seguem algum tipo de liberalismo, seja cristianismo liberal, seja islamismo liberal, seja judaísmo liberal, seja o que for liberal, quanto aos liberais, eles têm muitos textos para se lembrar de que Deus é Deus, que é verdadeiramente um Deus oculto, e que a verdadeira irreligião do homem consiste em formar dele imagens que o tragam a seu miserável ponto de vista, o do homem, que é importante não confundir com o de Deus. Então, o que o Jean-Louis Schlegel, esse grande estudioso, né, da área da religião e de várias outras áreas, nos mostrou aqui, é que os fundamentalistas e os integristas, ou seja, os radicalistas em geral, eles devem aprender a tolerar a religião dos outros. Eles devem aprender a respeitar a alteridade, eles devem aprender a respeitar a religião dos outros, e para tanto, o Jean-Louis Schlegel sugere, né, a leitura da obra da parábola do joio e do trigo na Bíblia, que fala que o bem e o mal sempre devem existir
e que diferentes criaturas sempre vão existir, seria mais ou menos essa ideia, e que, portanto, diferentes religiões sempre vão existir e não adianta os radicalistas tentarem criar um mundo que só exista a religião deles. Isso só vai existir na imaginação fértil deles. Na vida real nunca vai acontecer isso. Nunca vai ter um momento em que a humanidade inteira vai ser católica, nem na Idade Média não foi assim. Nunca vai acontecer em que a humanidade inteira vai ser islâmica, nem na Idade Média, nem nos tempos atuais é assim, menos ainda. Nunca vai haver uma época em que a humanidade inteira vai ser judaica, nem na época dos reis Davi e Salomão isso não aconteceu. Nunca vai haver uma época em que a humanidade inteira vai ser protestante, vai ser evangélica. Nunca aconteceu isso. E geralmente muitas nações que se tornaram protestantes em breve aderiram ao ateísmo. Tá? Como a Alemanha, que se tornou protestante mais tarde virou ateísta, a Suécia, que virou protestante mais tarde virou ateísta, a Suíça, que virou protestante mais tarde virou ateísta, os Estados Unidos, que foram fundados por protestantes e hoje a maioria deles é adeptos ou do esoterismo, ou do agnosticismo, ou do ateísmo. O mesmo vai acontecer com o Brasil. Se o Brasil, por exemplo, se torna uma religião majoritariamente protestante, vai ser só um pulinho para que o Brasil se torne uma nação ateísta. De católica que o Brasil vai virar protestante, e de protestante vai virar ateísta, exatamente como aconteceu com as demais nações que ao aderir ao protestantismo mais tarde se tornaram ateus, nações ateístas. É mais ou menos esse o destino. Não sei se a humanidade inteira vai ser ateísta, mas no mínimo agnóstica possivelmente vai ser no futuro, e se as religiões continuarem existindo, embora em menores números, provavelmente essas religiões, cristianismo, islamismo, budismo, judaísmo, protestantismo, enfim, catolicismo, enfim, elas serão religiões mais liberais, ou seja, muito mais liberais, que não vão obrigar os indivíduos a fazerem parte daquela crença. Tá? Vão ser religiões muito mais abertas, muito mais dinâmicas e dispostas a criar uma espécie de ethos comum. Tá? Então não vai ser mais essa violência que é hoje em dia. Eu acredito piamente, tá? Com base nesse texto do Jean-Louis Schlegel, que o futuro da humanidade é ter uma espécie de única religião internacional com pequenas divergências, pequenas mudanças, digamos assim, interreligiosas. Tá? Eu acredito, o Jean-Louis Schlegel, por exemplo, o filósofo Jean-Louis Schlegel, enquanto que ele sugere aos fundamentalistas e integristas em geral que eles, de alguma maneira, não percebam que sempre vai ter outras religiões no mundo e não apenas as deles. Por outro lado, o mesmo Jean-Louis Schlegel nos mostra que os liberais, eles devem, por outro lado, não cientificizar Deus tanto, né? Porque muitas vezes os religiosos liberais, eles tentam cientificizar Deus muito, né? Tentam dar um caráter científico para Deus, uma coisa assim, quase como se tu pudesse apalpar Deus. Na verdade, o Jean-Louis Schlegel, ele mostra para nós que os liberais devem, acima de tudo, ter uma visão mais oculta de Deus, falar de um Deus mais misterioso, né? Adentrar aquele mistério geral de Deus que as religiões sempre valorizaram. Tá? Então, esses são os conselhos, né, que o Jean-Louis Schlegel nos dá. Aos integristas e fundamentalistas, o conselho que Schlegel dá é que aceitem as religiões das outras pessoas e que entendam que o mundo não possui apenas a religião deles. Aos liberais, o Jean-Louis Schlegel dá o conselho de que tentem ver Deus de um ponto de vista mais sobrenatural e mais metafísico e mais oculto e não tão científico assim, tá? Para não perder aquela graça, né, que a religião tem de nos apresentar algo mais sobrenatural. Tá certo? Então é uma obra fantástica, eu cansei, né, de falar, mas esse tema é um tema complexo, é um tema que não dava para mim falar em apenas 15 minutos, eu tinha que fazer esse vídeo de mais de 1 hora de duração para falar sobre essa obra maravilhosa, tá, do Jean-Louis Schlegel, A Lei de Deus contra a Liberdade dos Homens, do Jean-Louis Schlegel. E só para dar um final aqui,
lembre-se, os islâmicos, os muçulmanos, eles não são fundamentalistas. Há dentro do mundo deles apenas um número pequeno de muçulmanos que verdadeiramente são fundamentalistas. Mas a maioria dos muçulmanos, a maioria dos islâmicos, são formadas por gente de bem, pessoas de bem, que querem viver a sua vida de maneira plena, que querem trabalhar e estudar e ser feliz como todos os demais, e que não ficam obrigando as outras pessoas a aderir à sua religião. Eles apenas querem viver a sua vida tranquilamente. A menina Malala, inclusive, que foi vítima do Talibã, e que eu até trouxe aqui um dos livros que falam sobre Malala, a menina mais corajosa do mundo, ela era um exemplo de uma muçulmana que não é fundamentalista. Ela é muçulmana, mas ela não é fundamentalista. Ela acredita que meninas devem estudar na escola junto dos meninos e que não devem haver discriminação nenhuma. Os pais dela também são muçulmanos que não são fundamentalistas, e grande parte da população local em que ela pertence são pessoas que não são fundamentalistas. São islâmicos, mas não são fundamentalistas. São islâmicos, mas não são fundamentalistas. Então não é a totalidade dos muçulmanos que são fundamentalistas. Quem diz que os muçulmanos são fundamentalistas são pessoas fundamentalistas de outras religiões que querem que o islamismo desapareça do mapa. E aí eles têm que criar uma noção negativa de fundamentalismo, né, de que os muçulmanos são fundamentalistas. Os muçulmanos não são fundamentalistas. Apenas um grupo minoritário dentro do mundo islâmico é que é fundamentalista. Tá? Da mesma maneira, os protestantes, os evangélicos não são fundamentalistas em sua totalidade. Há no meio dos evangélicos apenas alguns grupinhos minoritários que são fundamentalistas, mas os evangélicos em sua grande maioria não são fundamentalistas. A maioria dos evangélicos, ou seja, dos protestantes, são formados por pessoas de bem que vivem a sua vida normal, não tentam impor a sua religião para ninguém e vão para o trabalho direitinho, voltam do trabalho para casa direitinho, sustentam seus filhos e vivem uma vida normal. Da mesma maneira, nem todo católico é integrista. Existem padres que são integristas e aí vão usar batina quase como se fosse um uniforme permanente, mas existem padres que são pessoas que não são integristas, são padres que são liberais e que vivem uma vida tranquila e que tu esbarra com eles na rua e tu nem sabe que são padres, porque inclusive eles vestem roupa civil, roupa normal, uma camiseta e uma calça jeans muitas vezes, e tu nem fica sabendo que são padres. Esses são padres liberais que acreditam que para tu ir para o céu tu não precisa obrigatoriamente ser católico, basta tu ser um cidadão de bem. Então quer dizer, nem todo católico é integrista. Existem católicos que são pessoas de bem, pessoas honestas, pessoas que não querem imprimir a sua religião a ferro e fogo nas outras pessoas. Da mesma maneira no judaísmo. Nem todo judeu é ultra-ortodoxo, fundamentalista, integrista. Existem muitos judeus, em sua grande maioria, que inclusive promovem a existência de rabinato feminino, ou seja, de mulheres rabinas. A maioria dos judeus são pessoas normais, pessoas trabalhadoras, pessoas honestas, pessoas que não querem imprimir a sua religião na cabeça de ninguém. Querem apenas viver a sua vidinha normal, e alguns deles nem concordam com a existência do Estado de Israel, inclusive, porque vem o Estado de Israel como uma coisa impositiva até mesmo. Tá certo? Então, por favor, entenda. Nas religiões tem gente de bem e tem gente de mal. Gente de mal geralmente é fundamentalista e integrista. Gente de bem geralmente é pessoas liberais que existem em todas as religiões e que só querem viver a sua religião direitinho, quieto no seu canto, sem se meter com a vida dos outros. Já os fundamentalistas e os integristas querem imprimir a sua religião na cabeça dos outros na marra e tentar obrigar todo mundo a seguir o ritmo deles. Tá? Nem todo religioso é fundamentalista. Percebam isso, entendam isso. Quem disser que todo religioso é fundamentalista ou integrista está manifestando aquele pensamento metonímico que eu censurei no início desse vídeo. Tá certo? Então, pessoal, tá aí mais um livrinho para nós. A Lei de Deus contra a Liberdade dos Homens, de Jean-Louis Schlegel. Tá certo? Compartilhe esse vídeo, dê o seu joinha, se inscreva, comente, divulgue e participe.